Dados apontam que a média de ruído a que os profissionais estão submetidos é de 80,9 decibéis, sendo que a quantidade máxima permitida por lei é de 60 decibéis. Em relação ao calor, a temperatura média dentro dos ônibus é de 30,8 graus, ultrapassando os 25 graus permitidos. Uma escala de dor foi definida. Entre os motoristas, 63% se queixaram de dores nas costas, 58% disseram sentir dores na região da bacia. O pescoço é o local do corpo onde, novamente, 58% dos entrevistados sentem seguido das pernas e pés, com 54%, e ombro direito, com 46%. No posto de trabalho do cobrador, 78% dos trabalhadores entrevistados queixaram-se de dor nas costas, seguida pela região da bacia, com 70%. Dores nas pernas e pés atingem 65% dos trabalhadores. Já a dor no pescoço é a principal reclamação de 48% dos cobradores. A coleta de dados também mostrou que, ao final do trabalho, 13% dos trabalhadores terminam o dia bem, 21,7% queixam de cansaço e 61%, a maioria esmagadora, dizem estar exaustos. 4% não responderam. Muitas vezes a condição que citando, eu não tenho junto à empresa. Então eu tenho que ter conhecimento, a empresa tem que ter conhecimento, a comunidade tem que ter conhecimento. E onde é que entra a universidade e onde entra o Ministério Público? Nesse apoio. O que é melhor? É capacitar, é formar. Aí sim você vai fazer uma mudança de comportamento. Jaitan, realmente isso tudo que a professora disse também acontece no seu posto de trabalho aí, no seu banco, no seu volante? Ah, com certeza. No fim da atividade aí, a gente acaba muito cansado, estresse, né? O que você sente, então? O principal é muito aqui, ó, no banco. Você não tem encosto, né? Você esquenta muito. No final do dia você só quer descansar, deitar, porque a coluna, então, é o principal que afeta, né? Se você tem outra atividade após o trabalho, vamos dizer que você vai estudar à noite, se você não tem muito tempo para descansar, né? Você vai vir trabalhar totalmente estressado. Como é que você define sua realidade? É super complicado, né? Para quem acorda às 3 da manhã e chega em casa às 5, 6 da tarde, é dureza. A seguir, flagrantes de acidentes nas principais ruas de Recife. MPT realiza audiência pública para tentar resolver problemas no transporte coletivo da cidade. E ainda, saiba como termina a nossa carona no ônibus de Carioca e Adriano. É daqui a pouco, não saia daí. Quem enfrenta o trânsito da região metropolitana de Recife, ter sido vítima de um vilão, é de tirar a paciência, o congestionamento. A Zona Norte e a Zona Sul não tem como escapar, principalmente em horário de pico. O trânsito fica muito lento, carros, ônibus, todos disputando espaço nas pistas. A região metropolitana tem 800 veículos e a frota não para de aumentar. As estatísticas apontam uma taxa média de crescimento de 5% ao ano, 40 mil novos veículos nas ruas a cada 12 meses. Nesse ritmo, a região deve dobrar a frota nos próximos 10 anos. O monitoramento do trânsito de Recife é feito de dentro desta sala. Aproximadamente 70 câmeras estão espalhadas nas principais vias da capital. Por meio dessas imagens, é possível ter a noção real do que os motoristas e cobradores enfrentam todo. E não são poucos os flagrantes de acidentes envolvendo ônibus coletivos nas ruas da cidade. Neste, o ônibus sai da faixa da esquerda para dobrar a esquina. O motociclista tenta ultrapassar pela direita e acerta em cheio a lateral do coletivo. Noite e chuva são combinações perigosas. Neste acidente, o ônibus arrastou por mais de 10 metros o carro que avançou o sinal vermelho. O motorista deste ônibus azul também não respeitou o sinal e foi atingido por outro coletivo. Agora, as câmeras flagram uma imagem impressionante. Enquanto espera, esta passageira é atropelada por um ônibus que passa a poucos centímetros de outros usuários. Note que ela está entretida com o celular e não percebe a aproximação do ônibus. Muitos desses acidentes só aconteceram por um motivo:
a falta de atenção. Você observa você mesmo, ou qualquer um de nós aqui dirigindo um veículo, pega uma retenção, vamos supor que você não tem um ar-condicionado do carro, que é a situação que eles vivem naturalmente, abre os vidros do carro, você começa a se irritar, você começa a perder a paciência. Isso você passando uma vez por uma retenção. Mesmo que você passe todo dia, você consegue mudar os horários. O motorista não tem essa facilidade, ele não pode mudar o horário de passagem naquele ponto. Você já perde aí equilíbrio, já perde consciência na questão de raciocínio lógico, você já está estressado ao extremo, já o máximo de estressado você vai ficar nessa situação. Então, como é que você vai conseguir prestar atenção ou fazer as coisas como se você estivesse começando a trabalhar? Impossível. Mas como resolver os problemas de mobilidade urbana? Para os especialistas, a solução passa pelo fortalecimento de medidas de educação para o trânsito. A grande dificuldade hoje que existe para os motoristas, seja de qualquer classe, ou de ônibus ou carro pequeno, é a educação deles mesmos. Então, se você começa a obedecer essas regras básicas de educação para o trânsito, de e para o trânsito, você consegue ter uma circulação um pouco melhor na cidade. A educação de trânsito deveria acontecer em todas as faixas etárias da sociedade. E hoje em dia ele é praticamente inexistente no Brasil. Nós temos até recursos para isso, mas esses recursos são desviados para outras necessidades governamentais. E isso vai protelando a solução do trânsito que a gente imagina, ou seja, um trânsito civilizado, um trânsito seguro, um trânsito sustentável, que depende fundamentalmente da educação da população ao se movimentar. Possíveis soluções para acabar com os problemas do transporte coletivo recifense foram discutidas em audiência pública realizada pelo Ministério Público do Trabalho. Existe uma mudança cultural, inclusive do empresariado e dos próprios trabalhadores a respeito da necessidade de que todos eles tenham direito a um meio ambiente de trabalho saudável e em condições seguras. Com base no que foi apurado, com base no que foi encontrado, com base no que existe também em procedimentos internos do próprio Ministério Público, com base em decisões judiciais reiteradas sobre diversos temas, o Ministério Público do Trabalho propôs um corte, analisou as principais questões que deveriam ser combatidas e está, dentro desse projeto, procurando melhorar de forma significativa as condições de trabalho no setor aqui no estado de Pernambuco. O objetivo é regularizar. Então a gente quer primeiro, na audiência pública, propor às empresas que regularizem a situação através da assinatura de um termo de ajuste de conduta, no bojo do qual nós vamos inserir todas essas obrigações e prazos para cumpri-los. E também estipular que eles participem das capacitações que vão ser oferecidas pelos laboratórios da Universidade de Pernambuco e da Universidade Federal de Pernambuco. Esse é o objetivo maior, mas certamente se não houver sucesso na assinatura desses ajustes, o Ministério Público não se furtará em ajuizar as ações devidas. Durante a audiência, os procuradores do trabalho lembraram que o PT em Pernambuco recomendou a inclusão de normas de segurança e saúde do trabalho de licitação para o transporte público de Recife. O consórcio Grande Recife, responsável pelo processo, aceitou o que foi orientado e incluir os quesitos na licitação, prevista para acontecer ainda. Nosso objetivo é nos anteciparmos em relação a esse procedimento licitatório do Estado, para que ele já preveja que os próximos ônibus devem ser adquiridos em determinado padrão. E, de outro modo, nós vamos cobrar que os ônibus já existentes se adaptem. Obviamente não podemos mudar o motor da parte dianteira para a traseira, mas é possível, por exemplo, solicitar que seja feito um isolamento acústico do motor. Representantes dos trabalhadores e das empresas também acompanharam a audiência. Há, naturalmente, a simpatia do sindicato patronal no sentido de aprimorar as condições de trabalho de seus empregados. Isso há total interesse. As questões agora têm que ser avaliadas dentro da viabilidade da sua implementação. A gente vê uma luz no fim do túnel de que alguma coisa vai ser feita pela categoria. Eu tenho uma imensidão de trabalhadores rodoviários se aposentando por invalidez, fruto dessa carga horária excessiva que eles praticam de 14, 16 horas dias. Então parece que agora a coisa vai tomando um rumo para o trabalhador ser respeitado na sua dignidade. O objetivo não é simplesmente punir, não é simplesmente repreender, mas de tudo prevenir e promover essa mudança cultural no setor, que é uma mudança que vai afetar não apenas o trabalhador, mas também o usuário. O usuário que pega um
E um cobrador estressado depois de uma jornada exaustiva de trabalho, o transeunte, o pedestre ou os outros motoristas que correm riscos porque estão expostos ali a ônibus que estão sendo dirigidos por pessoas fatigadas. Então isso é do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, se direciona ao trabalhador, mas que caso haja realmente a efetividade desse projeto e a gente consiga lograr o êxito almejado, vai trazer um benefício para toda a população. Com a palavra, os usuários do transporte de Recife. O transporte está cada dia bem pior, está bem complicado. Uma solução, pelo menos, que ajude um pouco, não precisa ser mágica, mas que ajude um pouco já vai ser muito bom. Porque a gente não pode ver apenas o nosso lado, tem que ver o lado do próximo também. O profissional de trânsito hoje, devido à deficiência do transporte público, ele vive muito estressado. Quando o profissional do transporte ele está bem remunerado, ele está confortavelmente trabalhando, toda a sociedade fica agradecida. Toda a sociedade ganha com isso. Bom, essa é a última parada antes de chegar no terminal. E a gente pode ver ali no quebra-sol que o Carioca fez o cronograma de viagens. Era para a gente ter chegado às 7h10 da noite no terminal. E agora já são mais de 8 horas. E a gente ainda está aqui, olha só, com o ônibus cheio. Estamos de volta ao terminal, mais cansado agora. Agora estou. Nesse momento faz mais ou menos, estamos 1h10 de atraso aqui na Macaxeira por conta do engarrafamento e disso é pior, esse horário. Vontade agora é de ir para casa? Agora só de casa. Tomar um banho, uma ducha quente, relaxar, para 4 horas sair de casa de novo. 4 horas da manhã. Uma rotina brava. Pesada, semanal. Segunda a sexta. Bom, a gente pode ver aqui, a gente já chegou no terminal, eu posso agora conversar com o Carioca. Ele tem ali no quebra-sol um cronograma de viagens, né, do que seria o horário. A gente viu que o cobrador disse que a gente está 1h10 atrasado e realmente já são mais de 8h20 e era para a gente estar aqui às 7h10 da noite. Carioca, não tem jeito, esse trânsito é rotineiro, não tem como chegar na hora. Não tem como chegar na hora. A gente não consegue fazer uma viagem dentro do horário. A gente chega atrasado. Desde que hora você está trabalhando? Eu pego de 6 horas da manhã. E agora já são quase 8h30 da noite. Como é que tá o pique? Tá lá em cima, né? A adrenalina sobe, né? E o cansaço? Também. O que você quer agora? Agora terminar a viagem e ir para casa, descansar. Para amanhã começar outro dia. Bom, já são mais de 14 horas trabalhando. O Carioca vai ter mais 40 minutos aí pela frente. A gente acompanhou só 2 horas da rotina dele e viu como é intensa. Agora ele segue para mais uma viagem junto com o Adriano, o cobrador. Vão ser mais 40 minutos, é o que está previsto, sendo que só essa viagem atrasou 1h10. Depois disso, ele tem mais 1 hora para chegar em casa, mais a família. Bom, é uma situação que a gente pode perceber que não é fácil.